Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre planejamento. Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Qual é a sua direção? Porque quando a gente fala de planejamento, a gente fala diretamente de direção. Quando você cria um planejamento, você cria uma rota, você cria uma direção. Só que é o seguinte, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E isso é uma verdade. Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Então, para que planejar? Para ter uma direção, para ter um foco. Nós vimos aí, esse ano agora, que já está se encerrando, nós vimos um planejamento, não só nós, eu, pessoalmente, mas a empresa, o negócio, o mercado, todos aqueles que fazem um planejamento tinham o seu plano, o seu planejamento. E aí veio a pandemia. E a pandemia chegou e acabou com o planejamento, mudou os planos de muita gente, acabou com os planos de muita gente, mas mesmo assim, se você tem um planejamento, se você tem um plano, por mais que você é obrigado por uma ventania e de repente você está navegando nesse oceano, num barco, você é direcionado para um outro local e você é obrigado a tomar uma rota diferente devido a uma pandemia, devido ao desemprego, devido a uma situação social, você é obrigado a tomar um outro rumo. O seu planejamento, a sua rota, o seu objetivo final faz você voltar para a direção, sempre. Todo momento, você está ali numa tempestade, apareceu uma pandemia, apareceu um desemprego, apareceu algo que não, um prejuízo que de repente você teve que absorver no meio do caminho, mas o seu planejamento é a sua direção e vai estar sempre te guiando. E eu te falo quais são os seus planos para esse fim de ano ainda, porque a pandemia já acabou. E aí, de repente, você fala, Vitor, mas o meu plano é arrumar um emprego. Ok? E aí, depois que você estiver nesse emprego, qual é o seu objetivo, o seu planejamento para você ganhar mais? Qual é o seu planejamento agora para você crescer dentro do seu emprego? Qual é o seu planejamento para você realizar o seu sonho? Mas vai mudar, Vitor. Por que eu tenho que fazer? Porque você precisa ter uma direção. Você precisa ter um plano, uma rota, onde você quer chegar. E aí, de repente, eu vejo no nosso negócio. Nós tínhamos um plano de lançar uma linha capilar ainda esse ano, que agora está se encerrando, e aí entrar com novos produtos, novos itens, mas veio a pandemia. E aí o pessoal fala, poxa, mas não lançou? Não mudou o plano. O plano foi manter-se, vamos nos manter. Se você, no meio de uma tempestade, você quer, de repente, fazer outras coisas, continuar aquele seu plano quando a tempestade é mundial, no caso dessa pandemia, chega a ser até um pouco arriscado mexer nesse plano, mexer na sua rota. Então o plano agora qual é? Passar a tempestade. Esse foi o plano, esse foi o planejamento. Houve uma reunião e nós falamos, pessoal, o objetivo agora é não mandar ninguém embora, o objetivo agora é passar a tempestade, o objetivo agora é crescer mesmo com a tempestade, com a pandemia, mas o planejamento principal de crescimento, ele existe, ele ainda está em pé, ele vai acontecer, mas lembra o que eu te falei? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mas, de repente, o nosso negócio cresceu mais do que nós esperávamos. Graças a Deus, tivemos números incríveis e ainda estamos tendo. Graças a você que faz parte do nosso negócio, para você que faz parte da nossa equipe, para você cliente. E aí nós estamos crescendo, nós estamos tendo resultados incríveis, beneficiando o maior número de pessoas. Mas tudo isso graças ao planejamento. Se manter firme, manter atendendo, manter... Então, de repente, o que a gente consegue tirar de lição é que, de repente, você precisa ficar atento. O seu plano de dar um passo adiante, de repente, tem que esperar. E você, de repente, se vê numa situação onde você tem que dar pequenos passos. Ou grandes passos na mesma função, na mesma direção. De repente, você quer ser o gerente. Mas você ainda não é o gerente, você é o vendedor. E aí você vê a possibilidade de ser gerente e essa possibilidade foi tirada de você. Como vendedor, como a função que você exerce, dê passos largos, ainda na mesma função.
cresça o máximo que você conseguir, ainda na mesma função. E essa função nova, lá na frente, quando a tempestade passar, ela tende a cair no seu colo. Isso vale para você que quer ser diamante, isso vale para você que quer ser graduado no nosso negócio. Continua a passos largos, fazendo o que você sempre fazia. Se o seu plano, se o seu planejamento ainda não chegou, continua. E essa função, esse cargo, ele tende a cair no seu colo se você tiver o plano de chegar nele. Se você tiver o planejamento de crescer, se isso for parte do seu plano. E eu vi o Flávio Augusto esses dias, um grande empresário, até recomendo que se você não conhece, procura conhecer. Eu vi um vídeo dele onde ele falou: o nosso plano agora, perante todas as nossas escolas de inglês, o plano agora é passar a tempestade. Muita empresa vai quebrar, muita empresa vai parar, muito negócio vai deixar de existir. E o nosso principal plano agora é passar essa pandemia, passar essa tempestade. Esse é agora o nosso principal planejamento. E quando eu vi, eu falei, nossa, tomamos a atitude certa. Porque você vê um mestre, uma pessoa iluminada do nosso país falando dessa forma, você logo identifica que as suas atitudes estão certas. E aí eu vejo pessoas que, de repente, tiveram o trabalho encerrado, sabe? De repente você foi mandado embora, de repente você ficou sem trabalho, de repente a situação tá ruim aí para você. E aí qual é o seu plano agora? O seu plano agora é conseguir uma renda. E depois, conseguir aumentar essa renda. E depois conseguir crescer e crescer e crescer. Mas você tem que ter o pequeno planejamento de conseguir uma renda já, o quanto antes. Pegar alguma coisa que de repente você não usa mais aí na sua casa, anunciar num site, levantar dinheiro com as coisas que você tem, fazer dinheiro com aquilo que você já gastou. Eu vejo muita gente que gasta com coisas que não precisam e aí acabam acumulando. De repente você está sem dinheiro nesse momento. E aí você pode se capitalizar. Você olha de repente algo que você não está usando, vende, fez dinheiro. O seu plano agora é dobrar esse capital. E é assim que você sai. Mas Vitor, qual é o plano principal? O emprego ainda não veio, então você não ganha mais dinheiro? Não pode ser assim. Se o emprego ainda não veio e esse é o seu plano principal, a renda já tem que começar a aparecer. A renda já tem que começar a fazer parte do seu dia a dia, já tem que ter o hábito de ter o plano de conquistar clientes, tem que ter o hábito de ter tem que ter o planejamento de conquistar novas vendas. O planejamento, o plano, qual é a sua ação? Mas, Vitor, você acabou de falar que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Sim, mas aquele que não tem plano, capaz que nem chegue no campo de batalha. Capaz que fique em casa. Capaz que não vai sair, não vai conseguir. Porque não está fazendo um plano. Faça um plano da sua vida, a longo prazo, um grande planejamento. Façam, e aí você diminui para um planejamento menor. E aí eu falo quais são os seus planos para o fim de ano agora. Você pode ganhar 5 mil reais no final do ano, ou você pode ganhar 7, ou você pode ganhar R$ 1.000 a mais. De repente você se vê numa situação onde você fala, poxa, Vitor, eu não vejo como eu ganho R$ 1.000. E aí, por exemplo, com os nossos produtos, os nossos perfumes, se você vender 10, você fez um faturamento de R$ 1.000, de mais de R$ 1.000, nos de 100 ml. Metade disso é o seu lucro. Mas, Vitor, eu não tenho essa metade para investir, para comprar. Procura um planejamento de começar com um pequeno passo. Passa para 2, passa para 3, acrescenta, aumenta os valores, mas tudo vai começar a acontecer na sua vida quando você tiver um plano e fizer de tudo para colocar esse plano em ação, independente da mudança que o campo de batalha vai lhe proporcionar. Essa é a sacada de hoje. Eu espero que você crie um planejamento incrível e rico em detalhes. E se amanhã ou depois vier uma tempestade, você se vê obrigado a tomar uma outra rota, ir para uma outra direção, porque aqui a onda estava muito grande, sempre se lembre do seu ponto principal, do seu planejamento. E é como uma bússola,
você vai acabar voltando para a sua direção. Desejo a você muito sucesso. Se você quiser saber um pouco mais do que eu falei aqui de negócios, de produtos para comprar e revender, procura um dos nossos revendedores, assista uns vídeos antigos, mais antigos, onde eu falo a respeito do nosso negócio. Se você já tem um negócio desse, desejo a você também muito sucesso, que você consiga crescer, que você consiga fazer planos. Eu sei que às vezes, dependendo da situação, é difícil, é complicado e a gente se vê até sem coragem de sonhar, sem coragem de elaborar um plano. Mas esse plano é necessário. E o mais importante desse plano é o seu primeiro passo. Um grande abraço, muito sucesso. Se fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e escreve aqui o seu comentário. Eu leio todos os comentários e está sendo muito incrível compartilhar com vocês, trocar essa experiência com vocês. Um grande abraço, muito sucesso e até amanhã no meu próximo vídeo. E olha que interessante, por que eu falo até amanhã? Porque lá no começo do ano eu fiz um planejamento de gravar um vídeo por dia. E eu estou aqui seguindo parte do meu planejamento. Esse planejamento é apenas parte de um grande planejamento que também foi feito e eu também estou seguindo. Essa é a minha direção, essa é a minha bússola e é isso que eu faço, compartilhar com você. E se funciona para mim, eu faço questão de trazer aqui. Um grande abraço, agora sim eu finalizo e até amanhã no meu próximo vídeo.